o livro do Êxodo. Vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco nessa tarde. Já ouvi muito Deus falar comigo. Tive que dar uma saidinha, mas voltei rápido. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro de Êxodo, capítulo 2 de Êxodo. Vou esperar que as irmãs encontrem para que nós possamos ler juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o livro do Êxodo, está escrito assim: E foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Versículo 3. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou e betumou, e pinches, e pondo nele o menino, largou no carreçal, à beira do rio. Amém? Apenas até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, nós entendemos que toda palavra ela tem um contexto. Nós lemos aqui sobre um homem, né? Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente da casa de Levi. E quem foi esta mulher? Esta mulher chama-se Joquebede, não é? Que o nome dela tem outro significado, mas o principal que eu quero passar, não vou falar todos, mas o nome Joquebede tem muitos significados, mas eu quero apenas citar um, que significa glória. De glória. Joquebede tem outro significado, mas um dos significados significa glória. Mas o contexto dessa história, para que nós venhamos a entender esse texto que nós lemos, há um contexto. E qual é o contexto? O contexto é que no capítulo 1, o faraó que conhecia a José, ele tinha falecido. E agora levantou-se um outro faraó que não conhecia José. E ali ele começou agora a observar, porque não tenha dúvida nenhuma, irmãos, você que está aí na live, que nós somos observados. Não é assim, irmã Jeane? Nós somos observados, irmão. Você é observado na sua rua, você é observado no seu trabalho, você é observado na sua escola, na sua faculdade, você é observado aqui na igreja, sim. Aqui na igreja, irmã, sim. Aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos observados em todos os lugares que nós vamos. E aqui no contexto dessa história, nós encontramos que agora levanta-se um faraó que não conhecia José e nem a história dele e nem do povo hebreu. Mas ele agora começou a observar que o povo se multiplicava, que o povo agora estava se multiplicando. Então, o que é que ele diz? Ele diz, bora levantar, bora botar mais serviço para esse povo trabalhar. E ali ele botou feitores para botar mais serviço para aquele povo trabalhar. Mas não adiantou de nada. Quanto mais ele colocava serviço, mais o povo hebreu crescia. Porque não há nada que possa impedir, não há ninguém. O inimigo ele pode se levantar da maneira que ele quiser se levantar, irmão. Mas a obra do Senhor continua crescendo e vai continuar crescendo para a glória de Deus. E agora ele observou que o povo não parava de crescer. E o que é que ele faz? Ele agora junta alguns e ele diz, olha, não adiantou levantar
botar mais carga e o povo continua crescendo. Aí agora o que ele faz? Agora vai entrar 2 mulheres, para depois eu entrar na história de Joquemeque. Agora entra 2 parteiras. Glória a Deus. E ele manda chamar as 2 parteiras. E ele diz: olha, quando vocês examinarem as mulheres hebreias e notar que o filho que está no seu ventre é homem, vocês vão matar. Mas se vocês examinar e descobrir que é menina, pode deixar viver. Glória a Deus. Olha, irmão, e eu entendo aqui algo dentro desse texto, que o inimigo, ele usa de audácia para impedir de todas as maneiras o meu e o teu e o crescimento da igreja e da obra de Deus. Mas não há nada que ele possa fazer, porque tudo quanto ele vem a fazer, o Senhor, ele está lá, ó, com as suas mãos estendidas para nos fazer prosperar, para nos fazer prosseguir e nós caminhar na direção que o Senhor nos mandar caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele dá ordem. E eu entendo aqui, venha comigo no raciocínio. Observe, ele diz: se for menino, mata. Mas se for menina, deixa viver. Por quê? Se só houvesse mulher, não haveria fecundação. O povo não crescia. Porque ia haver muitas mulheres e poucos homens. E agora, aquelas parteiras, elas saem dali e elas não fazem o que Faraó manda. Preste atenção. Entra agora em cena 2 mulheres sábias. 2 mulheres que temem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 mulheres de mente refinada. 2 mulheres que elas mesmas arriscando a sua própria vida, porque, irmão, uma ser chamada por Faraó, o grande rei do Egito, e receber uma ordem e elas não cumprir com aquela ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E elas saíram dali e não fizeram como o rei mandou. E aí o povo hebreu cada vez mais prosperando. E aí ele olhou, observou e ele disse: tem alguma coisa errada. Por que o povo está prosperando? E aí manda chamar de novo as parteiras. E as parteiras vai. E quando chega na presença do rei, ele diz: o que está acontecendo? O que vocês fizeram? E elas disseram: olha, rei, meu senhor, acontece que quando nós, parteiras, chegamos para examinar as hebreias, elas são diferentes das egípcias. Elas são diferentes, porque elas são rápidas, elas são vigorosas. Levanta a tua mão, mulher vigorosa, nessa tarde, porque você é vigorosa. Elas disseram: as hebreias, não são como as egípcias. Elas são diferentes, elas são vigorosas. Antes que nós cheguemos lá para examinar, o filho já tem nascido. E sabe qual era a ordem, irmão, de Faraó? Quando elas examinassem e elas colocassem a mão para fazer o exame e descobrisse que o filho era homem, era para matar no ventre.
era para matar no ventre, antes que nascesse, porque depois que nascesse, a mãe já tinha visto, e elas não poderiam mais matar a criança. Tu está entendendo o mistério de Deus nessa tarde? E elas disseram, olha, quando a gente chega lá, as hebreias já têm dado a luz, os filhos já têm nascido, e aí nós não podemos mais fazer nada. Porque era para matar, a ordem era para matar, quando elas examinassem que fosse menino, era para matar o menino lá dentro do ventre, para quando nascer, a criança já nascer morta. Mas o inimigo não mata aquele que Deus escolhe, aquele que Deus quer para fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o que é que acontece? Se você vai ler, continuar a ler esse contexto, você vai ver que não aconteceu nada de mal com as parteiras que obedeceram fazer a vontade de Deus. Porque eu desconheço até o dia de hoje alguém que escolhe fazer a vontade de Deus para sair perdendo. A irmã Jeane disse a palavra correta. Eu nunca vi, irmãos, ninguém que escolhe fazer a vontade de Deus para sair perdendo. Ele só sai ganhando, ele só sai vitorioso. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, mas ele sai cantando o hino da vitória. E o texto diz que as parteiras constituíram famílias porque elas não fizeram o que o rei mandou. Aí quando nós vamos para o texto que eu li, aqui foi o contexto. E nós já falamos de duas mulheres, de duas parteiras, de duas mulheres pacíficas. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, quando eu li aqui que foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher da casa ou da descendência de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Porque esta mulher, chamada Joquebede, uma outra mulher sábia, pacífica, ela conseguiu esconder o seu filho durante 3 meses. Sabe por quê? Porque Moisés, ele já nasceu na perseguição. Porque Faraó, depois que descobriu que os hebreus estavam crescendo, o número estava crescendo, ele deu uma ordem e disse, olha, a partir de hoje, deu ordem aos seus soldados, a partir de hoje, toda criança que nascer do sexo masculino será lançada no rio Nilo. Agora, toda mulher, toda criança que nascer do sexo feminino, deixai viver. Então, Moisés já nasceu no tempo da perseguição de Faraó. Por isso, Joquebede, sua mãe, resolveu escondê-lo. Mas ela só conseguiu esconder por 3 meses. Por quê? Primeiro, projeto de Deus não morre. O projeto de Deus cresce, desenvolve, não cresce atrofiado. Xaraia cantianamanaia sobecomanai. Projeto de Deus não cresce atrofiado. E aquela criança já tinha completado 3 meses. E agora ela não podia mais escondê-lo. E agora ela pega um cesto, o calafete, bota betume, bota ali, coloca o seu filho dentro.
e tampa o cesto. Eu vou explicar para você aqui depois esses mistérios. Ela tampou o cesto e ela agora sai e ela coloca o cesto preso na beira do rio Nilo, preso lá no junco. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquela criança, irmão, ela não poderia mais ficar escondida. E agora é colocada dentro de um cesto e colocada à beira do rio Nilo. Deixa eu te falar nesta tarde que o rio Nilo, ele é o maior do mundo em extensão. Pode ir pesquisar, vai olhar. O rio Nilo, ele é o maior rio do mundo em extensão. E Moisés foi colocado ali em um cestinho. Mas diz a palavra do Senhor, irmão, eu acho isso muito lindo, maravilhoso. Porque quando Deus tem propósito na vida, na sua vida, na vida de alguém, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, ele pode hoje não estar na casa de Deus, ele pode hoje não estar servindo ao Senhor, ele pode estar lá onde ele estiver, mas se o Senhor tem propósito, descansa o teu coração nessa tarde, porque o nosso Deus, ele é fiel para fazer aquilo que pedimos e pensamos, muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que agora, ao amanhecer, desce a princesa, a filha de Faraó, a filha daquele que se levantou para afrontar e para matar todos aqueles que nascessem do sexo masculino. Aleluia. Desce a princesa para se banhar no rio Nilo. E quando ela está lá com as suas criadas, nos diz o texto sagrado que andando sobre a beira do rio, ela olha e vê aquele cestinho. E ela manda uma das suas criadas pegar aquele cesto. E quando ela traz o cesto, que ela pega o cesto, pode observar, e ela abre. Ela abre por quê? Porque o cesto estava fechado. Ninguém vai abrir aquilo que está aberto. Se ela abre, é porque o cesto estava fechado. E quando ela abre, ela vê e diz que a criança chorava. Era formoso e ele chorava. E ela reconheceu de imediato que significava de um dos filhos dos hebreus. Porque aonde eu e você chega, nós temos que ser reconhecida, sem abrir a nossa boca, sem dizer uma só palavra. Alguém olha para nós e diz assim: tu é crente, né? Não é essa a expressão que eles usam? Tu é crente, não é? Aí você diz: pela misericórdia e a graça de Deus. E assim que a princesa abriu o cesto, quando olhou, ela reconheceu que o menino era um menino dos hebreus. Olha, irmãos, e se aquela criança continuasse dentro daquele cesto, qual seria o resultado dele? Um crescimento atrofiado. Porque ele não tinha, irmã Jeane, para onde crescer ali dentro. Não é verdade? Então, aquela mulher, ela olha e diz: olha, é filho dos hebreus, eu vou levá-lo. Aí nisso Miriam, sua irmã, que estava ali observando o que ia acontecer com o seu irmão, Miriam se aproxima, chega perto da princesa e pergunta:
Tu queres que eu vá buscar uma ama para cuidar dele? E a princesa diz: vai. E Miriam correu e foi chamar a sua mãe. E disse: olha, mãe, a princesa achou Moisés e ela quer uma ama de leite para que venha cuidar dele. E agora, Joquebede, ela sai, creio eu, uma conjectura assim da mente, que ela sai correndo e ela chega lá diante da princesa e ela diz: olha, tu leva esse menino, tu vai criar ele para mim, e quando ele crescer, quando ele for desmamado, tu leva ele para o palácio e eu ainda vou te pagar o salário para tu cuidar dele. Estás tu entendendo o mistério? Você acha que fazer a obra de Deus, fazer algo para o Senhor, você acha que você vai sair no prejuízo? Você acha que você vai sair perdendo? Leva o menino, cria, que eu ainda vou te pagar um salário. E a própria mãe agora pega o seu filho nos braços, leva para a sua casa e ela ali cria a criança no seu colo. E quando chega o tempo determinado, aquele menino é levado para o palácio e entregue à princesa. A princesa, irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos aqui, irmão, mulheres que tiveram determinação, mulheres que tiveram coragem, porque não apenas precisamos ter determinação, mas nós precisamos também ter coragem. Coragem. Começa pelas parteiras. As parteiras tiveram, irmão, uma coragem que elas poderiam ter perdido a vida pelo que elas fizeram. Mas elas disseram: eu vou obedecer a Deus. E eu tenho certeza que o meu Deus, que eu vou obedecer, porque eu não vou ser assassina, eu não vou matar ninguém, porque eu não fui chamada para matar, mas eu fui chamada para dar vida. Eu estou aqui para dar vida, eu não vou matar ninguém. E o Senhor cuidou delas de uma maneira que não aconteceu nada com elas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós encontramos, se você for observar, nós encontramos duas parteiras, Joquebede, Miriam e a princesa. São quantas? 5. 5 mulheres. 5 mulheres corajosas, 5 mulheres de fibra, 5 mulheres determinadas, porque a princesa sabia do mandato do seu pai. E agora ela tem, irmão, a coragem de pegar um filho dos hebreus e levar para dentro do palácio. E chega lá apresentá-lo como filho. É muita coragem, irmão. Precisa ter determinação, ter coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa tarde, eu deixo essa palavra para os nossos corações. Para que nós venhamos, irmãos, a cada dia mais a entender, a compreender que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele nunca entra numa guerra para perder. Se você está com uma dificuldade, se você está passando por um problema que você acha difícil para você, mas para Deus é nada. Para Deus é nada. Então, somente nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ser pessoas determinadas. Nós precisamos ser mulheres de ação.
Nós precisamos ser mulheres que tenham coragem de orar pela nossa casa, orar pela nossa família. Os teus filhos estão lá fora, os teus filhos estão no mundo, o teu marido não serve o Senhor ainda, mas você tem que ser uma mulher determinada e corajosa. Diga: eu sou uma mulher determinada. Não ouvi as irmãs. E uma mulher corajosa. E também sou uma das pacíficas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser assim. Você vê que aqui não houve guerra. Você vê que tudo aqui se resolveu na calmaria. Tudo aqui se resolveu, irmão. Por quê? Porque aqui não houve. As mulheres aqui todas foram sábias. Até a filha de Faraó levou o filho para dentro de casa. Faraó até quis questionar, mas ela ali apacengou, ela ali foi uma mulher pacífica, e é assim que nós devemos ser. Pacíficas. Porque muitas das vezes o nosso silêncio fala mais por nós do que quando nós abrimos a boca para falar. Porque vai criar uma contenda dentro de casa, porque vai criar uma contenda no meio da família, porque vai criar uma contenda. Então é melhor, muitas das vezes, quando nós não entendemos, é melhor ficar calada. Louvado seja o nome do Senhor. Em rápidas palavras, deixa eu te dizer algo mais aqui que Deus fez na minha vida agora. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que nas festividades é muita coisa. E algo interessante, irmãos, que eu acho o nosso Deus tão lindo, é que no ensaio, um dos ensaios que nós estávamos ensaiando, uma irmã sentou-se bem perto de mim, ali. Era desse lado que nós estávamos ensaiando. E a irmã sentou perto de mim, a irmã chegou no meu ouvido, e a irmã disse assim: ô irmã, a senhora já comprou o seu sapato? A Sandra tinha até passado o link para mim, não foi? E eu disse: ainda não, irmã, ainda não comprei não. Aí ela disse: agora eu entendi, porque eu fui na loja e o Senhor mandou eu comprar 2 pares. Tu está entendendo, irmão, o mistério de tu fazer a obra do Senhor? Ela disse, eu fiquei sem entender, eu disse assim: como assim, Senhor? Eu vou levar 2 pares de sapato do mesmo? Eu vou levar um prata, e eu vou levar esse aqui. Aí escolhe outro. O Senhor disse ao Espírito Santo: leve os 2 sapatos prata. E ela ficou, passou a mão na cabeça, e ela disse: eu vou levar os 2, bota esses 2 pares, a senhora vai levar os 2 prata. O vendedor disse: os 2, bota aí. Aí levou. Irmã, por isso que eu entendi. A irmã caçou que número? Nem o meu número a irmã sabia, irmã. Nem o meu número, irmã Jeane. Olha, nem o meu número, a irmã disse: a senhora calça que número, irmã? Aí eu disse: irmã, o meu número eu tenho até dificuldade de encontrar. Porque às vezes eu me agrado de um sapato, mas o meu pé é grande e o sapato não dá. E eu digo: que pena, achei isso tão lindo. Eu uso tal número. E ela disse: meu Deus, agora que eu estou entendendo. Amanhã a senhora passa lá em tal canto, assim no meu trabalho, e vai pegar o sapato que é da senhora. Olha, oh, aleluia. Tu está entendendo, crente? Louvado seja o nome do Senhor. Não fica por isso não. É rapidinho. Eu saí outro dia aqui da igreja, aí fui por ali, que quando eu cheguei, entrei numa loja. Assim que eu entro na loja, mas minha irmã, só coisa de cinema. Louvado seja o nome do Senhor. Entrei assim, irmã Jeane, estava assim logo, sabe, de primeira, que quando eu olhei, aí eu estava com meu esposo, eu disse assim: eu quero esse sofá para mim. Aí o meu esposo olhou para mim, regalou um olho. Quando a gente entra, a vendedora já vem atrás, né? Aí ele disse: mas tu olhou o preço, você já viu o preço? E eu disse: eu quero lá nem saber de preço, eu quero é o sofá.
Aí, olha, aí a moça, a moça, a moça disse assim, o sofá é 5.800. Desculpa aí que a minha mente com os números são um pouco, aleluia. O sofá, 5.800. Aí eu disse, eita Jesus, mas eu quero tanto esse, Jesus, ó, eu quero tanto esse sofá. Irmão, isso agora nas festividades, sabe? Foi agora, irmã, nas festividades. Tu tá entendendo? Tá entendendo? E aí eu olhei, fui mais em 2 lojas e o mesmo preço. Aí eu fui para casa, né? Fui para casa, passou a noite. No outro dia, umas 9 horas, meu esposo foi trabalhar. No outro dia, umas 9 horas da manhã, aí o Espírito Santo me incomodando. Desce, vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá. Eu disse, meu Deus do céu, eu vou lá embaixo, eu vou lá embaixo. Desci. Irmãs, eu desci. Que quando eu cheguei, em uma das lojas, só em uma, porque nas outras continuava o mesmo preço. Porque eu fui verificar. E só em uma das lojas, o sofá de 5.800 tinha baixado, sabe para quanto? Para 3.000. Para 3.000, irmão. E ela disse, e eu olhando, a irmã me reconheceu. Eu disse, irmã, não foi tu que teve ontem aqui? Eu disse, foi. Ela disse, pronto, olha, o sofá baixou. Só tem 2, esse e um no depósito. E está chegando outras novidades. E ele mandou baixar o preço. Pronto, é a oportunidade da irmã. A irmã vai ficar com o sofá. E eu não tinha nem um centavo. E o cartão também não entrava aquele valor. E eu olhei assim, o meu esposo não estava. E eu disse, pronto, o sofá é meu. Esse não, o que está lá no depósito. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, uma pessoa chegou para mim, aí disse assim, ô tia, o cartão da senhora é quanto o sofá? Aí eu disse, que eu já tinha dito no outro dia o valor. Aí ela disse, é quanto? Aí eu disse, está lá só numa loja, na loja tal, baixou, está de 3.000. Aí ela disse, eu vou viajar para a Argentina, eu e meu esposo de férias. Mas a senhora quer o sofá? A senhora quer mais alguma coisa? Olha, irmã, a senhora quer mais alguma coisa? Eu disse, não, por enquanto eu só quero o sofá. Pronto, pode ir embora que eu vou lá passar o cartão. E foi lá na loja, passou o cartão dela, 3.000 reais. E com 3 dias, o sofá estava na minha porta. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Quem já foi na minha casa, irmão, já entrou, sabia, viu o sofá que eu tinha lá na minha sala. E eu olhava assim e eu dizia, Jesus, eu tenho até vergonha, Senhor. Quando uma pessoa chega aqui, meu Pai, e esse sofá, Senhor, aqui, Jesus, aí, entendeu? Aí quando chega a hora, sabe, não se apresse, não fique só orando, só dizendo, Senhor, não deseje nada que é de ninguém, porque eu vi, foi na loja, sabe? Porque o ciúme, a inveja é aquele negócio que quando você chega na casa de alguém que vê, aí você diz assim, eu vou querer um igual a esse. Aí é inveja. Mas eu quando entrei na loja, aí que entrei, estava lá, eu disse, Jesus, eu quero esse sofá para mim. Aí o Senhor preparou tudo e o sofá está lá, irmão. Ah, não foi só isso. Aí, compra tapete, compra aqueles enfeites que bota aqui, bota acolá, entendeu? Compra manta para botar numa parte do sofá, compra isso, compra aquilo, tudo isso, irmão, para a glória de Deus. E por que se aperrear? E por que se inquietar tanto, irmão? Quando chegar um tempo da nossa festividade,
é o tempo da nossa bênção. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos o quê? O ano inteiro. Trabalhamos o ano inteiro. E a palavra diz o quê? Que o trabalhador é digno do seu salário. Então nós trabalhamos para um, irmão, ó, que não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. Antes somos nós que devemos a Ele, mas Ele não nos deve nada. Então faça a obra e faça sem murmurar, faça sem reclamar. Quando disser, olha, o fardamento é esse, diga, olha, Senhor, eu vou para o joelho, ore, consagre, busque a face do Senhor, porque o Senhor vai te dar tudo o que precisar e muito mais. Vai te dar tudo o que você precisar e muito mais. Amém? Então, nesta tarde, eu deixo para você essa palavra aqui, irmãos. E digo para você, creia que o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai além daquilo que nós pedimos e pensamos. Tão somente para nos dar vitória. Amém? Então, eu já quero agradecer a minha oportunidade.